Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos compartilhar mais uma palavra na sequência de sermões expositivos em Ruth. Infelizmente, nós acabamos tendo um problema técnico que impediu que a gravação fosse colocada no YouTube do sermão referente ao capítulo 2, versículo 14 até o versículo 23, mas vamos usar aqui essa oportunidade para transmitir essa palavra a fim de que a sequência não seja perdida. No último domingo, nós meditamos já no capítulo 3 inteiro, então estamos perto de terminar a nossa série, mas para que dê a sequência, não fique aqui uma lacuna, vamos meditar nessa palavra hoje de Ruth, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 23. Sua Bíblia está perto, acompanhe comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 2, do 14 ao 23. Diz assim: Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha, e não a impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. Eu trabalhei, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também: Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Você, noutra lavoura, poderia ser molestada. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou nesse período, diz a palavra de Deus, morando com a sua sogra. Queridos, na mensagem anterior, o que a gente vê é que Ruth iniciou a sua jornada nos campos do Senhor. Após uma declaração de fidelidade que ela faz a Noemi, a sua sogra maravilhosa: Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, eu não quero ser sepultada longe de ti, eu quero ser sepultada longe do alcance dos deuses de Moab, em outros termos é o que ela está dizendo, que nada além da morte me separe de ti. E ela, integrante de um povo que Israel deveria se manter distante, o povo de Moab, agora pela fé, ela está sendo ajuntada ao povo do Senhor. Só que nós temos aqui em Israel, de volta a Belém de Judá, duas viúvas. Uma delas é estrangeira e com todas as limitações que isso já traz. E Noemi está presa na sua amargura. Ruth, então, com uma atitude responsável, proativa, ela decide se levantar para buscar provisão para as duas no campo daquele. Ela diz: Eu vou colher no campo daquele que me mostrar graça, benevolência. De alguma forma ela crê na provisão desse Deus de Israel. Como disse no texto anterior, ela veio buscar refúgio nas asas desse Deus, mas ela levantou e foi trabalhar. Foi aí que ela encontra com um homem, Boaz. Um homem fiel, que em um período de abandono do Senhor, nós já vimos aqui que o refrão que ecoa em todo o livro dos Juízes é: o povo não tinha rei e cada um fazia o que era certo segundo o seu próprio coração. É um período de uma espiral para baixo, é um ciclo de maldade que é cada vez piorado, mas nesse tempo, que é o tempo em que se passa a história de Ruth, nós temos um campo, um homem que se lembra de Deus, e é exatamente no lugar onde o Senhor é lembrado que Ruth encontra acolhimento. Uma declaração de Boaz, lá no versículo 8, é muito marcante e mostra sobre a sua fidelidade. Ele diz para Ruth: Olha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui.
Em outras palavras, ele diz, olha, aqui você terá tudo o que você precisa. Aqui você está segura. E essa parece ser uma resposta, né? É Deus fazendo isso através da vida de Boaz, parece ser uma resposta à declaração de fé feita por Ruth. Ela veio buscar abrigo junto ao Deus de Israel. Ela disse que o Deus de Israel é o seu Deus. E agora, através de Boaz, Deus está dizendo para ela, Ruth, você está segura nos meus campos. Ela saiu de casa para buscar a provisão para as duas e saiu em busca de graça, providência, benevolência. E ela encontrou isso nos campos de quem? De Boaz, que antes de ser os campos de Boaz, é o campo do próprio Deus de Israel. Lugar de bênção, lugar onde a bênção do Senhor é ordenada. A gente viu isso no tratamento de Boaz com seus trabalhadores. É um lugar de fidelidade. E agora, a partir do versículo 14 aqui, nós veremos que a graça continua se revelando nesse campo. E essa graça, ela satisfaz. E essa graça, ainda mais, ela é superabundante, transbordante. Boaz, nós falamos que ele é um homem bondoso na sua conduta, é um homem fiel a Deus, mas não é algo que fica na teoria. Nós vemos que aquilo que ele fala sobre a bênção do Senhor, sobre fidelidade, ele revela isso de forma prática. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim o versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. O texto é maravilhoso nesse ponto. Ruth, ela teve um assento junto à mesa de Boaz. Junto aos demais ceifeiros, ela teve um lugar, ela acabou de chegar naquele lugar. Ela chegou naquele dia, naquele campo. Quem é Ruth? Uma viúva, moabita, estrangeira. Humanamente não tinha nada em Ruth aos nossos olhares que pudesse justificar, ser interessante para Boaz, para que justificasse o seu acolhimento. Nada havia em Ruth que pudesse beneficiá-lo, que justificasse por si só o bem que estava sendo oferecido para Ruth. Nós estamos vendo aqui a manifestação da graça de Deus. E com essa manifestação, qual é a situação em que Ruth é colocada? Uma situação de satisfação, de benefício incomparável. Olhando para a nossa realidade, alguns podem até menosprezar o valor de um pão molhado no vinagre, grãos tostados, mas diz o texto que Ruth comeu até ficar satisfeita. Aquela comida, aparentemente para nós simples, foi um banquete para Ruth e ainda sobrou, diz o texto. Não foi um banquete que com a chegada de Ruth, as outras pessoas tiveram que comer menos, foram prejudicadas, mas diz o texto que por compartilhar com Ruth, ninguém ficou menos satisfeito. Ela comeu e sobrou. A presença de Ruth, moabita, estrangeira, não comprometeu a abundância daquela oportunidade. E meus queridos, quando olhamos para esse tipo de situação, nós estamos falando aqui sobre a realidade da graça redentora, o Evangelho segundo Ruth. Então nós estamos lendo essa história propositalmente, como deve ser, a partir da luz de Cristo, a lente da vinda do nosso Salvador. E quando nós olhamos aqui, eu destaquei na última mensagem que Boaz, ele é um tipo de Cristo. Ele é alguém que aponta para a glória do nosso Senhor, o que ele faz no mundo, e ele aponta com suas características para isso mesmo. Vejam, no meio de uma geração corrupta, em um tempo de abandono ao Senhor, um homem que é fiel, ele é cumpridor da lei, como nós vimos, ele além disso é compassivo, misericordioso, embora seja humilde, ele é rico e ele demonstra graça em todas as suas atitudes. Como isso não nos ensina sobre a obra do nosso Senhor? O tema dessa série de sermões não é em vão, porque nós estamos lendo isso aqui à luz do plano maior de redenção, que deve aqui, como deve ser com todos os textos da Bíblia. Boaz, ele é o dono do campo, é um homem rico, influente, ele não era obrigado a sentar com seus ceifeiros. No primeiro capítulo, lá no versículo 2, diz, Boaz é rico, influente, mas como eu disse na mensagem anterior, as suas características mais marcantes não são essas. Ele abençoa os seus funcionários, ele é um homem que mantém o seu caráter, e mais uma vez ele está transmitindo aqui pela sua vida verdades que apontam para Cristo. Ele dá lugar a pessoas que estão em posições diferentes da posição dele.
pessoas que alguns poderiam enxergar como pessoas desprezíveis, pessoas que não merecem estar naquele lugar. E Jesus, em diversas oportunidades, ele foi criticado por fariseus, pelos religiosos da sua época, por se assentar com pecadores e comer com eles. Uma dessas oportunidades foi no chamado de Mateus, chamado de Levi. E ali a tônica daqueles homens foi, com o coração endurecido, foi: como pode esse homem andar com um publicano, um cobrador de impostos, e sentar com gente desse tipo, com pessoas que a sociedade judaica relegava à repugnância? Como é que Jesus Cristo pode sentar com pessoas assim? Mas quando eu olho para o que o texto diz lá em Mateus, eu queria que você acompanhasse, se tiver com sua Bíblia aí, Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. Sobre o chamado de Mateus é quando essa circunstância alcança ali um ápice, né? Sobre esse chamado aos pecadores, o espaço que Jesus dá para essas pessoas. Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores entre aspas. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifício, porque eu não vim chamar, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Diante da pergunta que foi feita a Jesus Cristo, por que o vosso mestre come com pecadores? Ele fala: não são os sãos que precisam de médico. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não vem para chamar as pessoas que se acham justas, que já têm paz com Deus, que já estão em condição de privilégio, porque nenhum ser humano está. Quando nós olhamos para a participação de Ruth, sendo quem ela é, inimiga do povo de Deus, separada do Senhor por barreiras de diversos níveis, estrangeira, e ela sendo aproximada e sentando à mesa onde? No campo do Senhor, que fica onde? No lugar de fartura, na casa do pão. Nós apontamos aqui para a obra salvadora do nosso Senhor. Boaz, ele poderia ser mal visto por dar lugar em seu campo para uma moabita. Ele poderia ser mal visto por ter mostrado misericórdia, por conceder tantos benefícios a uma estrangeira, por ter uma estrangeira se satisfazendo, uma estrangeira moabita, se satisfazendo nos seus campos, quando o povo de Moabe não veio em socorro de Israel quando estava no deserto com pão e água. Poderia ser visto como uma postura assim, incoerente. Não faz sentido você fazer isso, conceder tantos benefícios a alguém desse jeito. Mas por que Boaz faz isso? Porque é a vontade de Deus. E Boaz aponta para o nosso Salvador, porque nosso Salvador não levou em conta a humilhação de se colocar no nosso lugar para que fôssemos trazidos ao banquete da salvação, o banquete do reino de Deus. E com o acolhimento de Ruth, nós vemos aquilo que Jesus Cristo mostra em todo o seu ministério. Nesse banquete, todos são bem-vindos, desde que, diferente dos fariseus, não se achem justos, sãos, pessoas que não necessitam de uma intervenção. Vejam, meus irmãos, é o período dos juízes aqui. O povo de Israel abandonou o Senhor, e tem se distanciado de Deus. Convidado a participar do banquete, Israel rejeita a Deus, mas isso não impede que o banquete aconteça. Isso lembra a gente aquela parábola do grande banquete, está lá em Lucas capítulo 14. Várias pessoas foram convidadas, rejeitaram, mas isso não impediu que o banquete acontecesse. Outras pessoas foram chamadas. Tragam todos, tragam os pobres, andem por todas as ruas da cidade. Vamos. Essas pessoas são trazidas e diz lá o servo que está organizando esses convidados do banquete: ainda tem lugar, pois force outras pessoas a entrar, saiam pelos caminhos e valados, faça com que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e rejeitaram provará a minha ceia. Meus queridos, olha como a Bíblia é inteiramente conectada, como as coisas à luz de Cristo têm uma clareza extraordinária. Ter lugar à mesa do banquete, aqui na ilustração da parábola, é exatamente saciar-se e desfrutar da salvação que Jesus Cristo oferece. Podem existir aqueles que não querem um assento junto à mesa,
como Israel naquele tempo de abandono, no tempo dos juízes, como os fariseus no tempo de Jesus, mas Ruth, moabita, estrangeira, ela foi aproximada e agora tem lugar à mesa. Enquanto Israel estava rejeitando o Senhor e abraçando deuses falsos, Ruth deixou seus deuses, deixou seu povo, deixou a segurança de conseguir estabilidade no lar de outro marido moabita. Ela declara fé no Senhor e garante o seu assento à mesa no grande banquete. Mais do que um assento, à mesa de Boaz. E Jesus Cristo João fala algo semelhante sobre aquilo que cumpre-se no ministério de Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todavia, todos quanto o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes inimigos, antes separados, antes pessoas que absolutamente estavam distantes do Senhor, sem esperança. E o que Jesus diz pra gente por meio dessa oportunidade, o que ele mostra sobre o que ele faz no mundo, não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa o seu histórico, a sua condição financeira, você é convidado para o banquete do reino de Deus, onde você se sacia da salvação que é em Cristo, da vida verdadeira que ele oferece pela graça. E faz isso por quê? Porque nós podemos ter acesso a isso? Pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu favor. E a verdade é que assim como Ruth à mesa de Boaz, você pode se satisfazer e ainda sobra. Nada falta. Não falta espaço à mesa, não falta provisão para que nos sintamos plenamente satisfeitos. Vamos ver os versículos 15 e 16. Diz assim: quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. Meus queridos irmãos, nós vimos no sermão anterior como Deus de antemão já tinha preparado as condições perfeitas por meio da sua lei para o acolhimento da viúva e do estrangeiro nos campos de Israel. A providência de Deus, que é essa sua mão presente, como Deus pré-ordena todas as coisas para cumprir os seus propósitos, ele já tinha preparado o terreno para receber Ruth. Por amor de quem? Por amor do seu próprio caráter, pelo seu amor leal, né? Nós falamos sobre uma palavra que aparece ali no capítulo 1, no capítulo 2 a ideia continua se estendendo sobre Hesed, que é traduzida muitas vezes no Antigo Testamento como bondade, lealdade, misericórdia, benevolência. É o fato de que Deus tem um amor misericordioso cujo fundamento está nele próprio. E essa é a esperança do povo de Deus. Só que quando olhamos para esses versículos 15 e 16 aqui, Boaz está fazendo muito mais. O que a lei dizia? Que eles deveriam seguir em frente, se caíssem feixes, e não voltar para recolher. Boaz não se contenta em cumprir simplesmente o que está escrito. Os feixes caídos não deveriam ser colhidos, mas deixados para as pessoas vulneráveis. Mas Boaz orientou que os seus trabalhadores fossem descuidados de propósito, negligentes de propósito, para que Ruth tivesse abundância para levar para casa. Aqui, de fato, Boaz é um homem exemplar para nós. E eu lembro de Jesus falando lá no relato de Lucas 17, assim também, quando vocês tiverem feito todas as coisas que foram ordenadas, vocês devem dizer: somos servos inúteis. Nós fizemos somente o que foi mandado, fizemos o nosso dever. Boaz, ele não simplesmente cumpre o que deveria cumprir. Aqui fica notório que a postura dele é maior do que religiosidade, legalismo. O que nós vemos na postura de Boaz é que ele transborda misericórdia. Ele olha para Ruth, mas olha para Ruth com o olhar de Deus, do Deus acolhedor, que ouviu a sua profissão de fé, a sua declaração: esse Deus é o meu Deus, e agora a recebe. E ela fez essa declaração de fé quando estava lá, ainda em Moabe. Meus queridos irmãos, a vida cristã está além de cumprir regras. Toda a lei se resume em 2 mandamentos, só que nós vemos no relato da Escritura: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E é sob essa perspectiva, olha, tempos antes, para mostrar que a lei sempre foi sobre isso, que Boaz concede a Ruth mais do que ele devia. E ainda concede a Ruth, preste atenção nisso, mais do que ela precisava. Aqui nós temos um encontro genuíno com a graça do Senhor. Receber de Deus
Mas o que Deus era obrigado a oferecer? Que Deus não era obrigado a oferecer nada. E mais do que aquilo que nós precisamos. É um presente, é um favor imerecido, é um bem inesperado. E Ruth, ela não é beneficiada pelo seu mérito, nós já vimos isso, mas pela lealdade de Boaz a Deus. Boaz parece que reconhece: eu tenho uma dívida de amor ao meu Senhor e eu vou devolver isso a Ruth. Todos nós deveríamos agir assim. A estreita obediência de Boaz. Se Boaz simplesmente obedecesse o que estava escrito, ele já abençoaria Ruth? Sim, perfeitamente. Só que, mais uma vez, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre a redenção de Cristo por meio do caráter da pessoa aqui de Boaz. Deus nos salva, Deus nos livra do inferno, Deus nos garante uma eternidade com Ele no tabernáculo eterno dele com os homens, Ele habitando novamente com seu povo. Ele nos dá um banquete, um lugar à mesa para esse banquete. Tem isso suficiente, já é uma dádiva. Nós não precisaríamos de nenhum outro bem da parte de Deus para sermos eternamente gratos a Ele. Mas ainda assim, mesmo sendo suficiente a salvação, Deus ainda nos presenteia. Não é isso que a palavra diz? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus nos reveste de tantas bênçãos maravilhosas. Deus é bom. Deus, ele de fato faz transbordar, sobejar, sobrar de bênçãos nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele é bondoso, porque o seu caráter é maravilhoso, incomparavelmente melhor do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Não estou falando de prosperidade material necessariamente, mas quer dizer que em Cristo nós encontramos mais do que aquilo que nós precisamos. Nós encontramos bênçãos sem medida de fato, bênçãos incessantes que fluem para toda a eternidade. E Ele faz isso pela sua misericórdia. Versículos 17 e 18. Diz assim: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, entre 20 e 40 litros. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Em um dia de trabalho, Ruth voltou para casa, lá onde estava Noemi, ainda amargurada, triste, com o coração pesado, com o suficiente para várias semanas de comida. Uma efa aqui, que diz, que é uma arroba de cevada, equivale a isso, entre 20 e 40 litros. Isso aqui não vai reforçar para a gente teologia da prosperidade, que isso é extremamente danoso. Isso é heresia triste, dizendo que se voltar para Deus é sinônimo de prosperidade material, bênçãos físicas. Pensemos no significado valioso aqui. Espiritualmente, em Cristo encontramos bênçãos espirituais sem medida, transbordantes. Como diz o salmista, o cálice transborda. Bondade e misericórdia nos seguem. É importante lembrar que, para até menosprezar o valor de riquezas materiais, que não é isso que o texto está falando, quando olhamos para a Nova Jerusalém, a salvação é você ser encontrado depois na eternidade num lugar onde o ouro vai ser pisado. Aquilo que separa os homens, aquilo que faz com que hoje tantos percam a vida, vai ser simplesmente concreto do chão. O verdadeiro tesouro é estar na presença incessante do nosso Senhor. E Ruth, ela está compreendendo aqui que o Deus de Israel, ele é abençoador. Ruth não sabe sobre Jesus, ainda não espera o Messias, mas já tem uma demonstração. Valeu a pena abandonar os deuses falsos de Moabe e buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. O versículo 18 diz pra gente que Ruth trouxe para Noemi aquilo que sobrou, do banquete. Poderíamos ter esquecido de Noemi ao longo dessa história, mas Ruth não se esqueceu. Houve sobra, fartura, e Ruth compartilhou com Noemi. Meus queridos, se é verdade que o banquete é farto, nós não podemos reter tudo para nós. Precisamos compartilhar o que nos sacia, para que outras pessoas também sejam satisfeitas, saciadas. Ruth está vivendo uma experiência extraordinária, transformadora. Ela encontrou provisão, encontrou satisfação, sobrou, mas ela fez uma aliança com sua sogra. Assim como ela assumiu a responsabilidade de levantar e trabalhar pelas duas, quando chegou a provisão, ela compartilhou. A semente do Evangelho deve ser compartilhada, porque não me diminui nada. Não diminui nada a minha satisfação, a minha saciedade, as bênçãos que eu recebo, compartilhar isso com o outro. Nós não devemos nada à justiça de Deus, mas certamente nós temos uma dívida de amor em favor dos outros que ainda não estão
à mesa com Cristo, independente da condição. Então, assim como Ruth compartilha com Noemi a boa notícia e o fruto dessa boa notícia, nós precisamos compartilhar também com os outros. Vamos finalizar o texto, versículos 19 ao 23. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal com vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou sua sogra Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para colher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Meus queridos, finalizando esse texto aqui, nós não podemos negar o impacto da graça em cada trecho dessa história. Ruth, certamente, ela está sendo transformada aqui por essa oportunidade. Prova disso é que no versículo 10 ela se prostrou com o rosto em terra em gratidão pela benevolência de Boaz, foi o que a gente viu. Só que a última vez que nós encontramos com Noemi, aliás, me chamem de Mara, como é que ela estava? Vamos lembrar, lá no capítulo 1, versículo 20 e 21, ela estava amarga. Agora, depois de se encontrar com esse favor transbordante, parece que o coração de Noemi recebeu um ânimo novo. Quando ela viu que Ruth colheu e ouviu o nome do dono do campo, a amargura dela agora se transforma em uma declaração de fé também. Deus não deixa de ser leal, versículo 20. Deus não deixa de ser leal e bondoso com vivos e mortos. Demorou, mas aconteceu. Deus não é mais o castigador, Deus não é mais o inimigo, aquele que descarregou a sua mão sobre mim, como ela disse, mas Deus é leal e bondoso. Noemi queria ser chamada de Mara, amarga, a voltar para Belém de Judá, a partir dessa revelação da graça. Em um dia comum, a desolação de Noemi foi transformada agora em esperança. Se ela foi para Belém de Judá, voltou para Belém, esperando uma prova de que Deus, talvez, como se lembrou do povo dando pão, pudesse se lembrar dela, dando oportunidade, uma vida nova. Agora ela pode dizer, depois de ver com seus olhos o que ela não viu pela fé antes, ela pode dizer: Deus não se esqueceu de mim. Deus não é o castigador. Deus não é o meu inimigo, mas Deus é o meu salvador. Ele é leal e bondoso. Ele levou a nora que decidiu ficar comigo, órfã voltou, mas Ruth ficou para o campo que não simplesmente tem fartura, mas nesse campo agora há redenção. Nosso futuro está garantido. Aquele homem, quando esse nome soou, Boaz, esse homem é um dos nossos parentes, ele é um dos nossos resgatadores. A esperança, não pereceremos. Agora ela testemunhou o agir de Deus e a amargura dela parece ter sido mudada. Queridos, Deus nunca deixou de agir para resgatar Noemi. E Deus nunca deixou de agir para nos salvar. Apesar de todas as tristezas em nossas vidas, das lutas, incertezas, do pecado que nos cerca, dos sonhos frustrados, a vontade de Deus não é que pereçamos, que sejamos entregues à morte. Deus não é o nosso inimigo, não é o nosso castigador. Deus, nesse momento, Ele age para nos resgatar, para ser o nosso Salvador. Lá em Gálatas 4, versículos 4 a 7, diz que para fazer isso, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser inimigo, por ser filho, também o tornou herdeiro, embora antes você fosse inimigo. Jesus, amados, é o nosso resgatador, o nosso redentor, aquele que tira o jugo de tristeza dos nossos ombros, nos tira da servidão
e nos leva para um lugar de banquete, de fartura, onde há lugar para mim e para você. Ali transborda provisão, satisfação, vida verdadeira e paz. Essa é a realidade da graça redentora. Como Paulo diz lá em Efésios no capítulo 3, que Cristo, então, diante dessa mensagem, diante desse encontro com a graça que é transbordante, habite em nossos corações, para que nós possamos compreender a largura, a altura, a profundidade, o comprimento e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Porque quando olhamos para essa história e olhamos à luz da sua vinda, podemos perceber: Deus é capaz de fazer, Cristo é capaz de fazer, como Ruth e Noemi experimentaram, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus pela graça redentora. Que isso mostre nos nossos corações, traga para os nossos corações a compreensão desse grande amor, para que isso transforme as nossas vidas, remova as nossas amarguras, as nossas tristezas e enxerguemos de forma perfeita o valor da graça do Senhor, que transborda, que sobeja, que satisfaz. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.